Salve alvinegros, alvinegras e amantes do futebol, que Estrela Solitária de General Severiano, sejam muito bem-vindos ao canal Botafogo Eterno. Meu nome é Conrado. De antemão já peço a vocês, quem puder valorizar meu trabalho, deixa o like, compartilhe grupos de botafoguenses, outras redes sociais que é importante para o YouTube ver quanto quem fala e quem ama isso aqui. Estrela Solitária de General Severiano tem muito peso, tem muito valor. Eis que hoje, meus amigos, dia 29 de junho de 2024, é dia de jogo do glorioso e clássico pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Vasco da Gama, jogo em São Januário. Vim aqui para trazer algumas informações importantes para vocês. E assim, só um detalhe, acabou que coincidiu esse jogo do Botafogo e Vasco com o aniversário de um grande amigo, meu amigo de infância, Rodrigo, ele que é vascaíno. A gente sempre brincava um com o outro assim, mas sempre na tranquilidade, né? Já que o próprio jogo é chamado Clássico da Amizade, as torcidas tem uma boa relação, não tem aquela rivalidade ferrenha assim de um querer que o outro se ferre, muito pelo contrário. Então eu ainda vou cumprimentar ele depois de gravar o vídeo aqui. Eu vou até brincar, né? Falar, pô, se fosse qualquer outro ano, eu poderia até falar, pô, se o Vasco vencer e te der essa vitória de presente de aniversário seria bacana. Porém, pô, hoje com o nosso fogão não tem como, né? Deixa para ano que vem isso aí, né? se cair o jogo do Vasco no aniversário dele de novo. Mas agora vamos lá, meus amigos. Umas notícias importantes para vocês. Uma delas, assim, para mim é a melhor notícia. Pô, disparada. Júnior Santos, grande jacaré, grande raio, tá confirmado pro jogo, meus amigos. E olha, o cara é uma máquina, uma besta enjaulada, como diria a narração do André Reine, né? Porque o cara, há uma semana o cara saiu de maca, meus amigos, ficou de muleta alguns dias. Eu fiquei com medo gigantesco de ser uma lesão grave. E o cara, uma semana depois, já treinou quinta e sexta. Tem a possibilidade de ele não começar a titular, porque ele não fez todas as sessões de treino da semana, né? Ele fez só da quinta e da sexta. E o Arthur Jorge preza muito esse negócio. Como a parte física é muito importante para o estilo de jogo dele, ele preza muito quem tem uma sequência de treinos ali, né, para ser titular. Então pode ser que ele comece no banco. Mas ainda assim, pô, só do cara tá lá, nosso melhor jogador de 2024, uma semana depois de sair como saiu do Criciúma, o cara é um monstro. Não tem como, é muito alegre com isso. Aumenta nossas chances para esse jogo. Agora algumas informações para vocês, meus amigos. Além do Júnior Santos, vamos ter outros retornos, né? O retorno daqueles que estavam pendurados, né, no jogo anterior contra o Bragantino, o Gregory, o Barbosa, vão estar de volta para essa partida. E assim, eu vou ler para vocês aqui os desfalques, né, do Botafogo, que a maioria de vocês já sabem: o Rafael Matheus Nascimento, Pablo Jefinha e Savarino na Copa América. Agora os pendurados para essa partida, que se tomarem cartão ficam fora da rodada seguinte, são o Damian Soares, o Lucas Halter, Marlon Freitas, Diego Hernandes, Luiz Henrique e Tiquinho Soares, né? Esses vão estar correndo isso. Agora eu vou falar para vocês onde assistir o jogo. O jogo, mais uma vez, exclusivo do Grupo Globo, tanto pelo Sport TV, caso você tenha um pacote de canal fechado, como pelo Premiere, aí tanto na TV fechada como no streaming, né, da Globoplay. Vocês podem assistir o jogo do nosso glorioso. Agora, vamos ver mais alguns detalhes para trazer para vocês. Romero, eu esqueci o terceiro, que estava suspenso, o Romero também. Romero, Barbosa e Gregory, os três estão de volta, então reforçamos nosso banco, ou quem sabe até alguns deles pode ser titular nessa partida. E um detalhe, existe a possibilidade de a gente dormir na liderança, meus amigos, porque tanto Flamengo como Bahia vão jogar só no domingo. O Botafogo, com uma vitória sobre o Vasco, tem condições. E esses alguns detalhes sobre o Vasco é que eu confesso que eu não vi os dois últimos jogos, mas pelo que eu li, desde a saída do Zé Bueno lá, no Portugal ali, o Vasco deu uma melhorada boa, fez o 4x1 sobre o São Paulo, em São Januário, fez um jogo muito digno contra o Bahia. Eu vi muita gente comentando que se não fosse a expulsão ali, que foi bem garfado, né, teria condições de não ter perdido esse jogo, ter buscado no mínimo um empate. Eu li em vários locais falando isso. E assim, né, nesse reajuste do Vasco,
eles vão ter dois desfalques importantes para o jogo de hoje com o nosso Botafogo, que é o Matheus Cocão, que é o volante, que ele era um dos dois volantes que está dando muita... Melhorou bastante ali a marcação, né, do Vasco ali no meio campo, ali, melhorou um pouquinho a defesa. E o David, que é um dos pontos que fez gol no São Paulo e também que vinha jogando bem, né, vinha integrando bem o time. Então, o Vasco vai ter esses desfalques. Agora sim, acho que as notícias seriam essas, mais importantes. Agora eu vou trazer para vocês o meu ponto de vista, o que eu espero para esse jogo. Bom, meus amigos, a gente não pode achar que é jogo ganho, porque o Vasco está numa situação difícil ali, técnico quebra galho, economicamente, muita coisa pesando pro Vasco, mas a gente não pode achar que é jogo ganho porque é clássico, né? Clássico as coisas se equilibram muito, mesmo que um time seja melhor que o outro, um esteja na liderança, outro na lanterna. Em clássico não tem muito esse negócio de jogo ganho. Para mim, Botafogo é consideravelmente superior tecnicamente e taticamente, vem de uma boa vitória, já cortou aquela possível espiral negativa ali de alguns jogos muito ruins, até antes da vitória contra o Bragantino, né? Porém, o Botafogo, para vencer esse jogo, para mim, vai ter que entrar muito focado e assim com muita raça, com muito vigor físico, porque o Vasco tem tido uma melhora, os caras têm recuperado a confiança na casa deles, em São Januário. Os caras, em teoria, devem dar alma ali para essa partida. Então, se o Botafogo entrar uma rotação meia bomba, algo próximo que foi com o Criciúma ali, é perigoso. Perigoso a gente ter um resultado negativo nas partidas de hoje. Porém, equilibrando ali a parte física e a vontade com o Vasco, para mim o Botafogo se destaca consideravelmente na parte técnica e tática. Então, é para entrar focado, para entrar com vontade, que para mim o Botafogo é favorito nessa partida, por tudo que tem apresentado, por ter um elenco bem mais forte, vai ter esses retornos importantes, 4 retornos, que servem tanto possibilidades de time titular como para banco de reservas, né? Enquanto o Bragantino está bem complicado o banco de reservas, com tantos desfalques. Vamos ter 4 retornos. Romero, Gregory, Barbosa e principalmente Júnior Santos, para mim a melhor notícia do dia disparada, confirmado que ele vai poder jogar. Aí é critério do Arthur Jorge, titular ou reserva. E assim, meus amigos, eu confio na possibilidade de vitória do Botafogo, sim. Como eu falei, vai ter que entrar com vontade, é clássico, não pode dar mole, mas o Botafogo tem sim grandes condições de sair vitorioso nessa partida contra o Vasco e dormir na liderança, né, esperar o resultado dos outros clubes ali, dos adversários que também estão no G4 ali brigando, né, pelo topo da tabela. Eu acredito que seria isso. Acredito que eu não deixei passar nada batido aqui, não. O mais importante para trazer para vocês, e vamos torcer agora, meus amigos, torcer para mais uma vitória do nosso glorioso, tentar retomar aquela sequência de vitórias, né, que a gente vinha tendo. Um detalhe também. Para mim, na escalação poderia ter 2 mudanças que eu acho que agregariam. Uma delas é o Barbosa na zaga, porque o Vasco tem jogado muito com bola aérea pro Verratti, né, que é um atacante muito bom. Então a gente precisaria de ter um peso maior para a bola aérea e a parte física também para brigar. Para mim o Barbosa encaixaria bem nesse jogo contra o Vasco. Aí teremos que ver como está a situação do Bastos, né? O Bastos eu não cheguei a ler como está a condição dele, se ele vai poder ser titular, se vai começar no banco, como está a situação do Bastos. Para mim o melhor para esse jogo seria Barbosa e Bastos, a dupla. Mas se o Bastos não puder jogar, aí a gente avalia ali Barbosa e Halter, como que vai fazer. Mas precisamos de força de bola aérea e força física ali para combater o Verratti, né? Que é um cara que, se der mole, ele faz gol. E outro ponto também é o Júnior Santos. Caso o Júnior Santos comece de titular, eu acredito que talvez não fosse interessante replicar a dupla de Júnior Santos e Tiquinho na frente ali, que foi de alguns jogos ali. E o Júnior Santos, quando joga, tem jogado muito de 9 e o Tiquinho de segundo atacante, os dois acabam perdendo função, os dois ficam meio encaixotados ali. Para mim, seria bacana repetir a dupla, Eduardo e Tiquinho no ataque, aproveitar esse jogaço que os dois fizeram contra o Bragantino, tentar dar uma sequência, e o Júnior Santos mais para dele de ponta. Talvez na própria ponta esquerda mesmo, e o Henrique na direita. Acho que poderia ser interessante, ficaria um ataque muito bom, rápido e técnico. E assim, o Júnior Santos, pô, ele começa numa posição, mas ele
flutua pra caramba, ele corre o ataque inteiro ali, né? Ele tem no espaço ali, ele faz bem o que ele bem entende ali no ataque ali e agrega bastante. Não é um cara que vai ficar amarrado ali só na esquerda, muito pelo contrário. Então eu acho que seria bacana dar assim, mais um jogo pro Tiquinho e Eduardo tentarem ou manter ou até melhorar o que fizeram no jogo do Bragantino. E o Júnior Santos na ponta, que sempre foi a dele, né? Ele tem jogado muito de 9 ou de segundo atacante essa temporada, metido muito gol, mas a dele sempre foi. E também o Júnior Santos, a bola que o Júnior Santos joga, ele joga qualquer posição no ataque. Para mim é mais importante não deslocar o Tiquinho e o Eduardo de posição do que pelo Júnior Santos em si, porque o Júnior Santos se garante qualquer posição no ataque. Então, pra mim isso aí tá tranquilo, né? Aí seria isso. Principais é o meu ponto de vista. Espero uma. Tô confiante em uma possível vitória, mas é isso. Tem que dar raça, tem que jogar com vontade, que é clássico e não pode dar mole. O Vasco mesmo na situação difícil, mas não é um time assim pra você falar que tá ganho o jogo. Não é bem assim não. Deixe mais comentários que vocês pensam, concordam, discordam, tem outro ponto de vista, muita informação importante que eu não citei. E torcer, meus amigos. Sabadão aqui, torcer muito para a vitória do nosso glorioso para começar o fim de semana de forma espetacular. Grande abraço a todos vocês, não se compara, é diferente, saudações alvinegras. Valeu!